E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, agora utilizando a tecnologia aqui do GeoGebra para compreendermos melhor alguns pontos da hipérbole e também entender, assim como fizemos na elipse, sobre a sua excentricidade. Nossa aula aqui de geometria analítica. Depois a gente vai lá para o quadro, dar continuidade aos estudos, observando melhor sobre as assíntotas, que já vamos começar a observar aqui. Se liga. Olha só, vamos considerar uma hipérbole genérica, tal que os focos estejam no eixo x. Então, eu vou colocar a variável positiva, o termo positivo, o termo que tem a variável x, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Criei controle deslizantes A e B, tá? Aqui, vou até expandir esse valor de A um pouquinho, vou aumentar o intervalo para 15, só para a gente ter uma noção mais ampla sobre a hipérbole. Vou aumentar o do B também. Pronto. 15, coloca... A restrição é positiva, o que não vai impedir aqui não, mas tudo bem. Mas a gente sabe que esses valores são valores positivos. Pronto, para a definição. Então aqui eu tenho movimentando A, ó, a hipérbole, os meus focos vão estar aqui, a gente vai enxergar melhor os focos. Deixa eu esconder o rótulo para ficar bonitinha, deixar ela mais centralizada. Vou criar alguns pontos importantes com esse A e esse B. Vou criar o ponto B1 de coordenadas 0 e B. Pronto. Vou criar o ponto B2 de coordenadas 0 e menos B. Vou criar o ponto A2 de coordenadas A e 0, que agora está aqui em cima da hipérbole. Vou criar o ponto A1 de coordenadas menos A e 0, outro ponto da hipérbole. Esses pontos eles vão me dar o eixo real, de A1 até A2, e o eixo imaginário, de B1 até B2, tá? Ou B2 a B1, enfim, importa a ordem. Bom, vou também, a partir desses pontos, enxergar o seguinte, que é o conhecimento que eu vou precisar para agora a pouco, que a gente vai para o quadro, só vou falar muito rapidamente, lá a gente vai, inclusive, construir as equações desses entes geométricos. Fazendo os pontos, né, de coordenadas A e B, de coordenadas A e menos B, de coordenadas menos A e B, e de coordenadas menos A e menos B. Esses 4 pontos, ligando-os com a ferramenta polígono, não desse jeito, tá? Vou voltar aqui, ligando nessa ordem, com a coordenada polígonos, com a ferramenta polígonos, eu tenho um quadrilátero, tá? Vou mudar aqui as propriedades desse quadrilátero, diminuir a transparência para que ele dê coisa aqui no canto, e o estilo que eu quero pontilhado, porque ele só está ali fantasma. Vou esconder esses pontos que eu criei só para formar o quadrilátero, e está aqui esse quadrilátero, tá? Ele é mutável. Esse quadrilátero que eu já falei na aula anterior, eu vou falar agora há pouco, né, mais detalhadamente, é um quadrilátero formado com lados de medida 2b, do tamanho do eixo imaginário, e 2a, do tamanho do eixo real. O que vai me interessar nesse quadrilátero são as diagonais, que eu chamarei de assíntotas, que a gente verá agora há pouco. Para considerar essas assíntotas, eu vou pegar o ponto aqui e o ponto aqui, que foi o A e o D. Então, vou traçar a reta que passa por A e passa por D, e vou traçar a reta que passa por B e traça por C, tá? Eu formei as duas retas aqui. Essas retas é o que eu chamarei de assíntotas e reexplicarei lá no quadro com mais detalhes. Vou apenas colocar aqui essa visibilidade, uma cor qualquer, verde, pronto. A gente enxergar melhor. As assíntotas, elas dão um direcionamento na parábola, ó. A parábola é desenhada, limitada por essas assíntotas. Fala-se do fechamento. Mas o fechamento também está direcionado à excentricidade. E a excentricidade, da mesma forma que a elipse, tem a relação C dividido por A, como já vimos na aula anterior. Por falar em C, C na hipérbole, ele é dado pelo quê? C ao quadrado é igual a
mais b ao quadrado. Raiz quadrada disso, né? Então, vou considerar aqui a ao quadrado mais b ao quadrado, isso tudo ao quadrado, elevado a... ou melhor, raiz quadrada disso. Isso vai dar o valor de c. Gerou um ponto E, mas aí eu renomeio e chamo de C. Pronto, vou renomear e chamar de C. Pronto, é o nosso C, que depende do A e do B. Ó. Mudando aqui, ele muda também. Vamos só conferir sobre essa mudança. O C, como nós já falamos, está associado ao foco. Então, vou escrever aqui um ponto F1 de coordenadas menos C e 0, seria um dos focos, ele está ali, ó. E um ponto F2 de coordenadas 6, 0, esse é o outro foco. Então, ó, movimentei aqui, eu tenho os focos bem visíveis, mudando o B desse jeito, né? Ó, mudo o A, mudo o B, eu mudo o foco. O foco está aqui, ele não é um ponto da hipérbole, mas ele direciona a construção da hipérbole, como já vimos nas aulas anteriores, na definição. Beleza? Se eu considerar a relação C dividido por A, gera-se o valor E, que aqui eu estou chamando ó, C dividido por A, como podemos ver aqui. Então, quanto mais eu aumento A, mais a minha hipérbole se fecha, os ramos da hipérbole, que são esses aqui, se fecham. O mesmo aconteceria se a hipérbole tivesse ramos no eixo y, tá? Bastaria mudar o comportamento da equação. O B também influencia nisso, porque aí eu vou estar movimentando... Se eu movimento o B, eu vou estar alterando o C, tá? E a relação é C sobre A. Então, quanto maior o valor ó, da... Aqui é o menor. Quanto mais eu aumento o A, menor fica a excentricidade. E mais fechada fica a hipérbole. Se eu diminuir o A, o valor do C se supera... Tá? E a excentricidade também vai aumentando. Quanto mais eu aumento a excentricidade, mais a hipérbole se abre. A excentricidade na hipérbole, diferente da elipse, é sempre um número maior ou igual a 1. Tá? Mas, na verdade, maior do que 1. Beleza? Porque o C é sempre maior do que o A. Né? A gente sabe que aqui é a medida A, aqui é a medida B e aqui a hipotenusa que liga de B1 até A1 é a medida C. Por isso a relação entre essas três constantes. Bom, basicamente isso. Agora vamos seguir lá para o quadro. Valeu! Então, meu povo, acabamos de vir lá do GeoGebra e vimos sobre excentricidade e também sobre assíntotas, que já tínhamos abordado a ideia no momento da definição da hipérbole. Beleza? Se liga. Vamos agora enxergar a equação cartesiana dessas assíntotas. Beleza? Que são simplesmente retas. Essas assíntotas, elas direcionam melhor o comportamento, o esboço da minha hipérbole no plano, tá? Seja ela no formato com focos no eixo X, né? Com eixo focal no eixo X, ou com eixo maior, que é o eixo que contém, ou melhor, que está no mesmo direcionamento do eixo focal, que seria A e aqui menos A. E em contrapartida, nessa situação, se terminar de desenhar a elipse, ou perdão, a hipérbole, aqui e aqui, pronto. Aí conseguimos ter um desenho melhor, um direcionamento melhor. Em contrapartida, se a hipérbole se encontra com os seus ramos no eixo X, tá? A gente já sabe a equação dela. Nesse formato, ela teria a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Aqui é menos b. Aqui são as marcações para o eixo imaginário. Eu tenho o eixo real da hipérbole e aqui eu tenho o eixo imaginário. Em contrapartida, eu tenho também uma hipérbole que pode ter focos no eixo y, que a gente viu, né, nas aulas anteriores, e o seu comportamento gráfico.
As assíntotas, elas direcionam a hipérbole, como já falamos, então a hipérbole, ela tende a se aproximar dessa reta, a roçar, é assintótica, se aproxima muito, quase roça assim, ó, mas não encosta, tá bom? Mesma coisa aqui, outro ramo, roda sem reto, mas enfim. Então, algo desse tipo. Podemos desenhar um pouquinho melhor. Ela define a abertura. Para poder desenhar as assíntotas no plano, eu devo construir o retângulo com lados de medida 2A e 2B. Perdão, o 2A nesse caso está aqui. O eixo real está no eixo Y, visto que os focos estão no eixo Y, e o eixo imaginário está no eixo X agora, tá? Então, o eixo imaginário mede 2B, o eixo real mede 2A. Então, eu tenho lados de medida 2A e medidas 2B para o retângulo. A partir desse retângulo, eu traço as diagonais, e as diagonais dele são as chamadas assíntotas da hipérbole. Beleza? Essa hipérbole aqui já tem a equação y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Foram essas equações que vimos nas aulas anteriores. Bom, como é que eu faço a equação dessas assíntotas? Essas assíntotas são retas. Vou pensar nesse par aqui, tá? Por exemplo, eu tenho essa reta aqui e essa reta de cá. Essa reta passa pelo ponto A de coordenadas A e B e menos A e menos B, tá? Então eu posso montar o meu sistema de equações A, B, o meu determinante, o meu sistema de equações, o meu determinante, vou fazer de uma forma mais básica, montar um determinante e encontrar a equação dessa reta, que é o que vamos fazer, genérica, tá? Aqui, o que é que daria? Menos AB mais BX menos AY voltando menos BX mais BX menos AY e menos AB mais AB igual a zero. É uma reta, né? Lembra? Determinante, esses pontos são colineares, beleza? Isso vai embora com isso e eu tenho 2AY igual a 2BX. Portanto, Y será igual a B sobre AX. Se fizermos essa reta, então, ela tem a equação y igual a b sobre ax. Se fizermos o outro determinante, eu vou deixar aqui como exercício para vocês, vamos encontrar y igual a menos b sobre ax, tá? É uma reta, agora é decrescente. Coeficiente angular b sobre a. Será que o coeficiente angular aqui também é b sobre a dessa reta? No caso dos focos estarem no eixo y, vamos fazer a conferência? Então, o ponto que passa aqui é o ponto de coordenadas b sobre a, por exemplo, essa, e aqui menos b menos a. B e a, tá? B sobre a. E aqui menos b e menos a. Logo, vou pegar o meu determinante aqui, ponto
BA menos B menos A, XY, B menos B, X, A menos A, Y, calcula esse determinante, né? Já sabemos lá da geometria analítica das retas, do estudo das retas. Isso é menos AB mais AX menos BY. Já dá para perceber o que vai acontecer, né? Menos não, mais AX, tá voltando agora, menos BY, menos AB mais AB, igual a zero. Simplifico esse AB com esse AB, sobrou, implicando que 2BY é igual a 2AX, já passando um para o lado e o outro para o outro. Portanto, eu tenho que Y é igual a A sobre BX, tá? Então, essa reta tem equação Y igual a sobre BX, e essa daqui, verifiquem, é a equação Y igual a menos A sobre BX. Beleza? Essas são as equações das assíntotas na hipérbole. Bom, então vocês podem achá-la manualmente ou gravar o formato, esses formatos, se o foco estiver no eixo X, isso pensando em hipérboles com centro na origem. Se fugir da origem, a gente vai fazer um processo de translação, não é complexo não. Bom, a gente vai ver nas próximas aulas. Se tivermos hipérbole com centro na origem e focos no eixo X, o formato é y igual a b sobre a ou menos b sobre a. Se for o contrário, os focos estiverem no eixo y, tá? E o centro ainda na origem, o formato é a sobre b, ok? Perdão, só basta inverter o A sobre B. Desculpe, tá? Eu queria fazer uma outra leitura, mas essa é apenas a leitura a ser feita, tá? Os focos estando no eixo X é B sobre A. Os focos estando no eixo Y é A sobre B. Mas, se você não quiser gravar mais isso, além dos formatos da hipérbole, o que eu sugiro? Que você ache o A e o B na equação da hipérbole ou em outra situação que você vai precisar ter, estabeleça esse tal retângulo, trace as diagonais, né, fazendo o registro gráfico, obtenha esses pontos e com esses pontos calcule, né, através de um determinante simples, que aqui serão números, já saindo o formato da reta, da equação da reta, tá? Já saindo ela prontinha, beleza? É isso aí. Vamos continuar que a gente vai ver mais uma coisinha. Então, meu povo, se liga aqui. Bom, vamos ver a ideia agora de hipérbole aqui lá. É uma ideia bem simplesinha, bem tranquila. Então, a gente estava falando de assíntota. Se eu tiver ainda uma hipérbole com centro na origem, que as suas assíntotas, obviamente, passam pela origem, porque são as diagonais de um retângulo, perdão. Nesse caso aqui vai ser um quadrado, mas são as diagonais de um retângulo cujas dimensões equivalem a 2A e 2B, tá? Suponhamos que eu tenho uma elipse com focos no eixo X. Eu não vou desenhar os dois tipos não, mas suponhamos que tenha uma elipse, uma hipérbole com focos no eixo X. Opa, desenho feinho. Suponhamos que eu tenho uma hipérbole, enfim, está dando direcionamento, está dando a ideia que eu quero. Então eu tenho focos aqui no eixo X,
a sua equação é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Se esse retângulo tiver dimensões iguais, todas, ele se torna um quadrado. As minhas equações aqui, elas passam a ter o formato y igual a x, tá? E y igual a menos x. Ou seja, nessas situações, o valor de A é igual ao valor de B, que vai acontecer aqui também, ok? Por exemplo, eu poderia ter uma hipérbole com a equação x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado também sobre 4. O A valeria 2, o B valeria 2, tá? Essas hipérboles, né, aqui a medida, aqui é meu A, aqui é meu B. Porém, esse valor de A é igual ao valor de B. Logo, eu formaria um quadrado aqui. Aqui são as diagonais do quadrado. Não é y A sobre B, ou melhor, B sobre A, no caso do formato dos focos no eixo X. Então, como A e B são iguais, B sobre A vai dar 1, tá? Independente de quem seja B e A, são iguais, tá? Então, aí vou ter a primeira bissetriz e a segunda bissetriz, com equações respectivas de y igual a x e y igual a menos x, beleza? Ou seja, o que é a hipérbole equilátera? É uma hipérbole cujos valores de A e B são exatamente iguais, tá? Eu chamo essa hipérbole de hipérbole equilátera, beleza? Bem tranquilinho, só uma informação de um tipo de hipérbole, ok? Vamos seguir e fazer um exemplo. Vamos lá. Então, pessoal, se liga aqui. Olha só. Exemplo. Esboce as hipérboles de equações dadas a seguir, indicando a excentricidade e as equações também das assíntotas, tá? Se liga. Ambas as hipérboles aqui, elas têm o seu centro na origem, tá? Vamos identificá-las separadamente. A primeira está tranquilinha, x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 25. O que é que podemos observar? A variável que se encontra positiva é a variável... Não quero isso aqui. Não quero que aconteça isso não. Quero que aconteça isso aqui. Eu quero versatilidade. Então, pessoal, se liga aqui. Um exemplo. Esboce as hipérboles de equações dadas a seguir, indicando a excentricidade de cada uma delas e as equações das assíntotas. Se liga. No primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Nesse primeiro exemplo, a minha variável positiva é a variável x. Na hipérbole é isso que importa, tá? Facilmente eu enxergo o formato de equação da hipérbole, não dá para confundir com elipse, ambas seriam positivas, não dá para confundir com circunferência, porque ambas teriam coeficientes angulares, né? De x e de y, mesmo que ao quadrado, no caso da circunferência assim, iguais, tá? E aqui não são distintos, é 1 sobre 16 e 1 sobre 25, enfim, não é uma reta, porque está ao quadrado, estão ao quadrado as variáveis, então não tem como confundir as equações, é a equação de uma hipérbole. Bom, a parte positiva, a parte que contém a variável positiva, indica que a hipérbole terá focos naquele eixo. Nesse caso, é uma hipérbole com centro na origem
pelo formato que estamos observando, tá? O que é que nós podemos identificar aqui? A partir dessas ideias do que eu falei agora, o valor de A, que é o valor embaixo da variável positiva, que gera as extremidades do eixo real, equivale a 4. E o valor de B equivale a 5. Eu vou precisar achar o valor de C, porque eu tenho que encontrar a excentricidade. Além disso, eu tenho que estabelecer onde estão os focos na minha hipérbole. Tá? O valor de C na hipérbole será dado C ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado. Só para a gente relembrar. Tá? Na elipse é o contrário, A é o maior. Então, C ao quadrado será 16 mais 25. Ou seja, C ao quadrado é 41 e, portanto, C é raiz quadrada de 41. Pronto. Beleza. Ok. Daí, de cara, antes de desenhar, a excentricidade, que equivale a C sobre A, valerá o quê? Raiz de 41 sobre 4. Nesses casos, no caso da hipérbole, nesses casos que eu tenho a hipérbole, a excentricidade, sempre, como a gente já comentou, sempre será um número maior do que 1, diferente da elipse. Tá? Bom, achei a primeira coisa que eu queria, que é a excentricidade. Conseguimos até já achar a equação das assíntotas, mas antes vamos esboçar essa hipérbole aqui, tranquilamente. Vou fazer ela bem pequenininha. Ela tem focos no eixo X. O eixo real está no eixo X também. Tá? Vamos marcar o A4. E aqui eu vou marcar menos 4. A partir do centro eu avanço 4 e volto menos 4. Que eu vou marcar as extremidades do eixo real. Também marcarei raiz de 41, que é maior, né? Que é isso. Raiz de 41 é 6 e pouco. E aqui menos raiz de 41. Pronto. Já posso marcar o B, 5, maior do que o 4, né? 5, 5. Vou agora, né, que eu sei fazer, eu já sabia, só que agora a gente já reforçou, já encontra as equações. Para assíntota, eu vou sempre desenhar as minhas assíntotas, basta para isso considerar um retângulo imaginário e traçar as diagonais desse retângulo. Pronto. Traço as diagonais do retângulo. Beleza. Ficou bagunçado, eu quero fazer desse cantinho para o outro, fazer o desenho aqui. Aí, a partir do vértice, da extremidade aqui do eixo real, eu desenho a minha hipérbole, bem aberta mesmo. Tá? Nesse caso, não gruda aqui não, mas enfim. Pronto. Está bem mal desenhado, que eu estou sem coordenação motora. Pronto. Qualquer coisa tem o GeoGebra também, viu, gente? Pronto. Esse é mais ou menos o desenho da hipérbole, tá? Os ramos bem abertos, beleza? Se liga. Aí não esquece de marcar. 5, menos 5, origem, tá tudo marcadinho, bonitinho. Bom, quais são as equações das assíntotas? Não fizemos ainda. As equações das assíntotas são simples, mas como eu deduzi agora nessa aula, nesse formato é o que? B sobre A ou menos B sobre A, os coeficientes angulares. Então, as equações das assíntotas são y igual a 5 quartos de x ou y igual a menos 5 quartos de x. Celso, eu vou gravar aquele formato? Não, você pode pegar esse ponto, que é o ponto 4 quintos, e esse ponto, que é o ponto menos 5 quartos, bota no determinante e foi, tá? Monta, né? Como a gente sabe montar uma reta com determinante, por exemplo, ou então com 2 pontos, você pode fazer sistema de equação que se quiser para encontrar a equação da reta. E aí você vai encontrar essas equações. Eu já dei o formato, eu deduzi um formato, por isso que eu estou usando essa dedução que fizemos na aula de hoje. Beleza? Se liga.
Vamos fazer o segundo item. Nesse segundo item, o que é que eu tenho? Também uma hipérbole, só que não está ainda agradável, né, naquele formato. Naquele formato eu vejo A, eu vejo B, enfim. Qual é aquele formato? O segundo membro tem que ter 1. Não tem 36. Aí o que é que eu faço? Eu vou manipular. Além de ter 1 no segundo membro, eu devo ter frações, né, por assim dizer, nos termos, e o coeficiente do numerador dessas frações deve ser igual a 1 para o x ao quadrado e para o y ao quadrado, né, 1 ou menos 1. Desconsiderando o sinal de menos, deve ter na frente aqui 1, tá? Enfim, bom, dividindo tudo aqui por 36, eu consigo escrever a minha hipérbole naquele formato da equação reduzida que eu enxergo os elementos principais. Então, ó, simplificando tudo por 36, vai dar o quê? Vai dar y ao quadrado sobre 9, isso, menos x ao quadrado sobre 12, igual a 1. Celso, se não desse para simplificar, por exemplo, se fosse 5, você escreveria, se fosse 5, você escreveria y ao quadrado sobre 36 sobre 5. Tiraria esse 5 daqui, para ficar no formato da hipérbole e eu enxergar o valor de A, nesse caso o valor de A, né? Porque a variável que está positiva é a variável y, tá? A variável x está negativa. Se fosse 5, aqui é se fosse 5, né? Porque vai ficar escrito aqui no quadro, mas está gravado. Se fosse 5 aqui em vez de 4, ficaria 36 sobre 5, porque não dá para simplificar 5 com 36, né, de imediato. Então, você desce para que deixemos 1 apenas no numerador aqui, tá? Para que fique o formato e eu enxergue y ao quadrado sobre alguma coisa menos x ao quadrado sobre alguma coisa. Essas algumas coisas são os valores de a ao quadrado e de b ao quadrado, tá? Que eu preciso identificá-los. Então, se fosse 5, vou apagar de novo, para não ficar aí bagunçado, você faria desse jeito, ou qualquer outro número que não pudesse dividir. Se liga. Bom, aqui agora facilmente eu identifico quem é o A, quem é o B. Quem é o A? O A é 3. Quem é o B? O B é raiz de 12. Raiz de 12, 2 raiz de 3. Né? Porque é 2, aqui entra 4, fatório, fatório 12. É 2 ao quadrado vezes 3, aí sai 2 da raiz. Fica 3 lá dentro. Deixa fatorado bonitinho. Quem é C, então? C ao quadrado será 9 mais 12, que vai dar 21. Isso implica, então, que C é raiz de 21. Massa. Pronto. Daqui mesmo eu já tenho que a excentricidade será raiz de 21 sobre 3. Relacionado com a abertura. Fazendo o esboço agora, bem tranquilamente, né? A gente está fazendo mais rapidinho do que aquele. A gente agora já tem desenvoltura. Eixo X, eixo Y. Os focos estão no eixo Y, tá? Essa é a variável positiva aqui na equação, né? No membro positivo, no termo positivo. Então, raiz de 21 menos raiz de 21. Depois eu coloco esses valores para arrumar melhor. 3 é menor do que raiz de 21, não é? Raiz de 21 dá 4 e pouco. Então chega assim, 3. Na verdade minha escala não está boa não, vou botar meu 3 aqui um pouco mais para cá. Raiz de 21 aqui, menos raiz de 21 aqui. E quem para o eixo imaginário? B. 2 raiz de 3 aqui. 2 raiz de 3 aqui. 12 é maior. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Vou ligar. Por quê? Porque eu vou fazer o meu retângulo, gerará as diagonais, que são as assíntotas da minha hipérbole. Agora que eu já sei
Bem, sobre assíntotas é bom não desenhar hipérbole sem fazer as assíntotas, que aí você vai saber bem o desenho dela, o quão aberto ela está ou não, tá? Então aqui eu já vou botar os valores antes que eu esqueça. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Raiz de 21, minto, raiz de 21, que é um foco, menos raiz de 21, que é o valor para pôr o outro foco. Tá? Eu nem peguei as marcações dos pontos que geram os focos, mas eu sei qual é o ponto que gera esse foco aqui. Raiz 0, raiz de 21, né? Que são as coordenadas. 0, raiz de 21. Foco 1, foco 2, enfim. Tá? Vou até marcar bonitinho nessas, ó. Foco 2, foco 1, tanto faz. Um foco, outro foco. Foco 1, foco 2, enfim. Bom, a hipérbole tem esse comportamento assintótico direcionado por essas assíntotas, só que agora no eixo Y. Pronto. Falta marcar aqui o 3 e o menos 3. Pronto. Bem bonitinho, bem tranquilinho, tá? Bastante informação sobre hipérboles. Espero que tenham compreendido. Curte, compartilha e se inscreve. Se não inscreveu, próxima aula a gente continua a observar hipérboles, só que agora com translações. Elas saindo do centro, estar na origem do sistema, estando em outros locais. Beleza? É isso aí.